estamos ao vivo, sejam bem-vindos a mais um projeto Ponto de Equilíbrio. Eu sou Ellison Pereira, sou fisioterapeuta, estou aqui para te ajudar a você a vencer esse desequilíbrio, vertigem, para você conseguir viver uma vida sem tontura, sem desequilíbrio e com uma melhor qualidade de vida. Sejam muito bem-vindos, vocês estão chegando aqui agora no canal, não me conhecem. Você pode se inscrever no canal, você participar toda semana, às segundas-feiras, às 19h19, nós temos esse encontro marcado, e também às quintas-feiras, às 13 horas, que você tem a oportunidade, você terá a oportunidade de conversar diretamente comigo, para tirar suas dúvidas de uma forma bastante individualizada mesmo, como se você estivesse aqui na minha frente, no consultório. Eu vou poder te dar todas as orientações, você vai trazer todas as suas dúvidas, a gente vai conversar e aí num bate-papo também às quintas-feiras. O assunto que eu trouxe hoje e preparei para vocês é sobre um assunto que eu recebo mensagens diretamente, diariamente, constantemente, sobre se a ansiedade ela é capaz de provocar vertigem, se vertigem pode ser desencadeado ou ser a causa de um quadro de ansiedade. E esse assunto ele é bastante controverso, que traz bastante dúvida nas pessoas, principalmente quem já sofre de vertigem aí por longos anos, aqueles sintomas que sempre vão, voltam. Então hoje nós vamos conversar sobre isso, né? Se você tem essa vertigem que já é crônica, já está passando muito tempo, aquela principalmente que você fez vários exames e todos os profissionais que você passou dizem que você não tem nada, só que você continua sentindo esses mesmos sintomas. E outra coisa, uma característica mais importante para você acompanhar até o final. Se a sua vertigem parece que ela é meio estranha, ela não tem um nome, você não consegue, às vezes nem você mesmo consegue descrever o que você sente normalmente, falta até palavras, é uma coisa esquisita que você sente na cabeça, um desconforto, um mal-estar. Então, essa aula de hoje ela foi feita especialmente para vocês, né? Então fique até o final, que nós vamos conversar bastante sobre isso e vocês vão ver que tem bastante coisa interessante dentro desse quadro que vocês vão aprender e vão poder se conhecer melhor para poder se ajudar. O que nós não vamos conversar, e esse aqui não é o assunto, sobre medicações convencionais. Vertizin, Vertiques, qualquer medicação alopática não é o assunto dessa aula, você vai procurar em outro lugar. Se você quer saber sobre medicação, não tire dúvidas também de remédio, porque você vai procurar um profissional médico para isso, tá? Então, o que eu vou trazer para você é um tratamento mais natural, através de exercícios e através da homeopatia. Então, esse é o foco para a gente conseguir e vamos seguir nessa conversa, tá? Quem está aqui no Facebook, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Quem está acompanhando também no Instagram, já encaminha aí a live, convida outras pessoas que você conhece, que pode se beneficiar também deste assunto nessa noite, para a gente conversar aí sobre as causas, né, as possibilidades dentro desse mundo que é a vertigem, que é o desequilíbrio. Esse termo que nós vamos falar hoje sobre essa vertigem de ansiedade, talvez você já tenha ouvido até falar algumas vezes. Ele ficou muito conhecido como vertigem fóbica, tá? Vertigem fóbica porque ela está associada a esse quadro emocional de ansiedade. Um nome mais novo que a gente encontra hoje na literatura, e isso é um consenso, é a tontura perceptual. Tá? Por que perceptual? Porque ela está muito relacionada com a sua sensação de vertigem. É uma característica muito pessoal do paciente, a forma como ele sente essa vertigem. O nome dela é até difícil até de falar, né? Que é a tontura postural perceptual persistente. Então nós vamos entender cada um desses termos, que você vai ficar mais familiarizado e ver se esse é o quadro que realmente você se encontra nesse momento, a sua situação, para que você possa se ajudar melhor nesse aspecto, se conhecer melhor, e com isso você vai poder desenvolver estratégias para saber qual rumo tomar dentro dessa jornada aí da vertigem, da tontura que tanto está te prejudicando. Então, essa sensação de tontura,
que é descrita dentro desse quadro de ansiedade, né, esse desconforto, que muitas vezes falta palavras para descrever, né, sentido na cabeça, sentido no corpo, uma sensação de desequilíbrio, mas que nunca desequilibrou. Então, o paciente que vem apresentando esse quadro de vertigem e ansiedade, ele traz com ele uma carga emocional muito grande, lá do início dos sintomas, ou sempre tem por trás uma história de um trauma, um choque emocional, algo que ele viu, um acidente, e ele só vai se dar conta disso quando diante de um profissional e a gente levanta todo esse histórico, porque não existe um exame químico, um exame de imagem, nenhum exame que venha assim comprovar que te dar esse diagnóstico da vertigem fóbica, tá? Por quê? Porque a consulta ele é totalmente clínico, né? Através de dados, de informações que você vai trazer no dia da consulta e que nós vamos saber aí poder diagnosticar dentro desse quadro, né, essas características dessa doença. Sim, é uma doença, a vertigem fóbica, a vertigem da ansiedade, como é mais conhecida, ela está dentro de um quadro de uma doença descrita. Então, ela é clínica, tá? Então, o seu clínico ele vai te ajudar a fechar esse diagnóstico aí, ou o seu médico otorrinolaringologista. Tá? Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque nós vamos abordar esse assunto de uma forma que você possa entender o que você sente e, da mesma forma, para isso, você vai poder se ajudar de uma forma mais natural. Porque o tratamento de quem tem ansiedade e tem a vertigem, ele não passa simplesmente através do uso de medicações. Ele precisa de um cuidado um pouco mais amplo. Às vezes, além de medicações alopáticas, com terapia, com exercícios sim de reabilitação vestibular, com terapias mais naturais, como a homeopatia. Então, esse englobar dessas terapias e de uma mudança nas atividades do dia a dia, como alimentação, exercícios, isso é fundamental dentro desse quadro. Tudo bem? Então, vem comigo que nós vamos entender isso. Deixa eu ver aqui, quem for tendo dúvidas, quiser deixar perguntas, pode deixar tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, que no final eu vou responder todas elas, tá? Então, esse quadro de vertigem de ansiedade, ele é presente, né, de todos os problemas de vertigem, ele representa em torno de 20% das causas de vertigem. Ele só perde, a vertigem da ansiedade, a vertigem fóbica, ela só perde para VPPB, que é aquela vertigem, a labirintite dos cristais soltos, que a gente já falou sobre ela em outras oportunidades, né? Tem aqui no canal um vídeo sobre exercício para labirintite, que eu trato bastante desse assunto. Então, ela só perde para VPPB, que a VPPB, que é a labirintite dos cristais soltos, é a mais comum de todas as labirintites. E aí, lembrando, é sempre bom a gente lembrar isso, que labirintite é um termo genérico, né? Toda tontura, todo desequilíbrio, toda vertigem é comum ser chamado de labirintite, mas a gente sabe que isso não é bem verdade. Ficou o nome, vamos dizer assim, popular para a situação. As labirintites mesmo, propriamente ditas, elas são as mais raras de acontecer. Só que são às vezes subdiagnosticadas e aí por isso que não se chega a um tratamento correto. Mas a característica da vertigem fóbica, ela tem dentro desse aspecto, isso é comum para todos os pacientes, ela tem dois aspectos principais que ou ela surgiu diante de uma situação de um trauma físico ou diante de um trauma emocional. Como assim? Tá? Diante de um trauma emocional, um grande estresse, um grande choque, uma notícia ruim, algum evento que de alguma forma abalou o seu sistema emocional, tá? De um susto, de noites sem dormir por algum problema, que isso perdurou vários dias,
ou ela pode ter vindo por uma doença prévia, tá? Uma doença prévia como? Uma doença otoneurológica, uma doença do ouvido, né? Realmente, às vezes, pode ter sido uma labirintite, realmente pode, em algum momento, ter sido uma labirintite dos cristais soltos, a VPPB. E aí, tanto o emocional quanto o físico altera o seu sistema nervoso central de forma que você venha a sofrer de um quadro de ansiedade após ter passado esse tempo normal para que aquilo fosse resolvido. E aí você vai ficar com essa sensação aí por um tempo. E às vezes o diagnóstico ele fica bastante complicado, porque os tratamentos convencionais não surtem muito efeito. E aí aquela ansiedade ela vem, diante daquela ansiedade um quadro de medo ele se instala, porque o paciente começa a ficar inseguro e com medo. Quando será que eu vou passar de mal de novo? Será que se eu estiver diante daquela situação eu vou passar mal outra vez? Eu passei mal no dia que eu fui no shopping, no dia que eu fui numa festa, tinha muita gente. E aquele quadro emocional ali de ansiedade, de medo, acaba levando uma limitação, uma exclusão social. A pessoa passa a não conviver mais com outras pessoas. E de tanto ela falar que aquela ansiedade, que aquela vertigem, ela incomoda muito, a pessoa começa a já não falar tanto, né? Talvez isso esteja soando de uma forma mais familiar para você, porque não tem palavras, às vezes, o paciente que sofre com vertigem de ansiedade, a vertigem, ele não consegue explicar muito bem o que ele sente, porque nem ele mesmo entende aquilo que ele sente, porque não tem palavras para descrever. E eu costumo, no momento da consulta, e é isso dessa forma que eu estou falando para vocês, eu costumo falar para o paciente aqui no consultório da seguinte maneira, assim, ó, o que você não falou para outro profissional ou aquilo que você achou que não tem tanta importância, para mim é o que mais tem importância. Tá? Então, assim, tentar falar com as suas palavras, o seu jeito, como é que você sente, ainda que isso possa parecer estranho, ainda que isso possa soar diferente no ouvido, isso nos leva a estar cada vez mais próximo desse diagnóstico e desse quadro dessa vertigem fóbica, tá? Ou da tontura perceptual. Por quê? Ela é descrita, alguns aspectos na literatura que descreve a vertigem perceptual, então, que ela é de origem psicogênica, ou seja, aquele quadro emocional que levou à ansiedade, ou físico, aquela patologia que veio inicialmente não foi resolvida ou foi mal resolvida e depois cursou com ficar continuamente com tontura e com vertigem, ou pode ser uma combinação das duas coisas. Realmente ele teve um problema, você teve um problema inicial, que pode ter sido resolvido ou não, veio um quadro de ansiedade em cima e aquilo tudo se misturou e continua se realimentando, no sentido que a ansiedade gera vertigem, que a vertigem gera ansiedade e fica esse quadro arrastado em que nada se resolve e os meses vão se passando e você vai se sentindo cada vez mais sem apoio, sem cuidado, sem ter alguém que possa te entender realmente dentro disso que você está sentindo. Tá? Então, a gente tem esse controle. Das alterações dentro do sistema nervoso central, esse quadro de ansiedade, que é comum, não é comum, mas ele está presente em todos os quadros de vertigem fóbica, pode ter também alterações visuais, alterações do equilíbrio, mas não alterações do equilíbrio, daquele desequilíbrio da labirintite que você quase cai, que tem dificuldade, não, é só uma sensação de insegurança, de parecer que você está quase caindo, você está andando na rua e de repente tem que segurar na parede, é uma percepção de desequilíbrio, mas que se alguém olhar para você, ninguém vai saber que você está desequilibrando, é mais uma sensação interna, uma percepção de que você está desequilibrando. Então, tanto essa sensação da percepção de desequilíbrio, quanto a sensação da percepção que algo não está bem, que está balançando, que está oscilando, vão se somando para caracterizar essa entidade que é a vertigem fóbica ou a tontura perceptual. Está fazendo sentido isso para você? Tá? Se estiver fazendo sentido, deixa aqui embaixo nos comentários
e da forma como você sente a sua tontura, a sua vertigem, tá? E aí a gente vai trocando ideia para a gente continuar fechando o mais próximo possível daquilo que você sente, que eu vou poder te ajudar no final do vídeo. Eu vou falar sobre os medicamentos homeopáticos que se aproximam cada vez mais dentro desse quadro que você vem sentindo. Então, eu vou descrever 5 características principais que todas as pessoas dentro desse quadro de vertigem fóbica, ela apresenta. Tá? Então, você precisa ter 1, 2, 3, precisa ter todas elas? Não, mas a história e essas características elas vão direcionar bastante dentro desse quadro. Tá? Então, se quiser aí, pega papel e caneta para anotar. Também vai precisar de fazer anotações quando eu for falar sobre as homeopatias, os tratamentos homeopáticos. Então, é importante você estar anotando, porque assim você vai conseguir mesmo chegar. Eu vou te ajudar a você se aproximar cada vez mais desse diagnóstico e o melhor remédio, o melhor tratamento para ser feito. Combinado? Então corre lá, pega papel e caneta, enquanto eu vou ver as perguntas aqui no Facebook. Ó, tem gente aqui que está dizendo, Maria Aparecida, ó, não consigo mais andar sem ficar tonta, claridade incomoda, tenho contratura na cervical. Vão colocando aí o que vocês, qual que é a forma que vocês sentem normalmente os sintomas de vertigem, de tontura, para que eu possa ajudar. Quem está chegando também aqui no Instagram, vai deixando aí para eu respondendo para vocês no finalzinho da live. Então, você deve considerar alguns aspectos dentro desse quadro de vertigem. Quais são esses aspectos? Uma vertigem que dura mais do que 3 meses, né? Então a gente chama de vertigem crônica. Quer dizer que se eu comecei a sentir há 30 dias ou há 60 dias, pode não caracterizar uma vertigem de ansiedade? Não, pode caracterizar também, tá? Mas de uma forma geral, pela dificuldade de diagnóstico, os pacientes chegam já num quadro mais crônico, mais demorado, né? Que já passaram às vezes por diversos profissionais e na maioria das vezes já fez vários exames e todos os exames dão normais. A resposta é, você não tem nada, né? Mas eu continuo sentindo. Então esse quadro de vertigem crônica, tá? Dessa tontura que você não conseguiu ainda um nome, um diagnóstico específico. Então quer dizer que toda vertigem que não tem diagnóstico é vertigem fóbica? Não, de forma nenhuma, tá? Mas é um indicativo. Então, a primeira coisa acima de que a literatura descreve um quadro de vertigem acima de 3 meses. O segundo aspecto, ele está ligado diretamente a um quadro emocional. Então, lá na história, você vai lembrar lá do dia que você começou a sentir esse incômodo, que você não sabia muito bem o que era. Um belo dia aconteceu que você teve vertigem. Estava tudo bem, você não sentia nada e teve aquele quadro súbito de vertigem ou de tontura. Tá? E aí você vai lembrar que naquele dia, ou naquela semana, ou próximo daquele evento, você sofreu uma carga emocional muito forte. Um susto, uma notícia, um familiar que ficou doente, alguém que te contou algo que você não esperava, uma decepção com uma pessoa, sempre ligado a um quadro de uma alteração emocional, que isso vai variar de pessoa para pessoa. Às vezes o que para mim pode parecer que não tem importância nenhuma, né, aquela notícia, para outra pessoa ela já vai receber aquilo de uma forma, vamos dizer assim, com muito mais emotiva em relação àquilo. E aí a partir daquele dia começou a sentir vertigem. Então a vertigem ligada mais de 3 meses, com a história de um quadro emocional ligado a isso. Um terceiro aspecto que sempre piora em ambientes com muito estímulos. Como assim? Que tipo de estímulos? Estímulos visuais. Então você está num lugar com muita imagem, com muito colorido, tipo um shopping com letreiros, uma rua com muita movimentação, muitas pessoas,
um lugar muito amplo, por exemplo, quando é época de show, né? As pessoas que em lugares com muito aberto, com muitas pessoas, com muito barulho, muita informação visual, luzes piscando, ou às vezes você entra numa sala, tem um quadro ali que te chama a atenção com imagens, com listras, aquelas imagens mais modernistas, assim, com tudo rabiscado, aquilo gera essa confusão visual e naquele momento ali você pode ter essa sensação de vertigem. Não é uma vertigem que você sente constantemente, ela pode melhorar, pode piorar, pode ter dias que você passa super bem e nada acontece, pode ter dias que você está muito ruim mesmo, de não conseguir, às vezes, nem sair da cama. Então, esse estímulo visual, ele é variável. E os sintomas também, por conta disso, passam a ser variados. Mas sempre tem essa característica de que estímulos visuais em excesso são fatores que a gente chama de gatilho, tá? Que vai disparar essa sensação de vertigem. Então, já falamos de três aspectos. Crônico, acima de 3 meses, sempre ligado a um quadro emocional, lá na origem dos sintomas. Um quadro que estímulos visuais eles pioram a situação, aquilo que você sente, ele é um gatilho para você vir a sentir mais vertigem. E uma outra característica muito importante da vertigem fóbica é que às vezes você não vai conseguir descrever realmente o que você sente. Alguns pacientes, vou falar algumas palavras aqui, você pode ver se você se assemelha com alguma delas, né? Alguns pacientes podem dizer assim, parece que meu cérebro está solto dentro da cabeça. Eu tenho uma sensação que parece que a minha cabeça está vazia. Outros vão dizer assim, porque eu tenho que segurar na minha cabeça porque eu tenho a sensação que a minha cabeça ela tá grande. Outras vezes ela está apertada, como se não, o cérebro não coubesse ali dentro da minha cabeça. Então isso é muito variado. Em relação ao movimento, as pessoas dizem assim, parece que eu estou andando em ovos, estou andando nas nuvens, como se eu estivesse flutuando. Então, não tem jeito de eu descrever todas as sensações, porque, como eu disse, isso é individual. Cada um vai sentir da forma que você sente, né? Então, não tem como descrever todas essas formas. Mas a característica principal disso é que, às vezes, é uma coisa que pode soar estranho falar. As pessoas vão dizer assim, não gosto de falar esse tipo de coisa que eu vou achar que eu estou louco, que eu estou maluco, que eu não sei descrever nem o que eu sente. E às vezes até mesmo os profissionais, quando você descreve esse tipo de sensação, né? Por isso que ela é perceptual, esse tipo de sensação, ela fica às vezes confusa para o profissional até mesmo entender. Dentro dessas sensações de ilusões, de percepções, a homeopatia, ela trabalha muito bem isso. Por quê? Porque a homeopatia ela não leva simplesmente em consideração a alteração física em si, mas muito mais importante para nós, homeopatas, são características emocionais, são características de sensações, características mentais. Tá? A forma como você descreve na sua particularidade é o mais importante do que simplesmente falar que eu tenho vertigem, eu tenho tontura, ou eu tenho dor no ombro, eu tenho dor no pescoço. Isso, o físico em si, para nós, muitas vezes o que menos importa. Tá? A sensação, a forma como que aquilo mexe com as suas emoções é o mais importante. Então, é isso que você tem que trazer no momento da consulta. Tá? Essas informações, aquilo que você normalmente não falaria para ninguém, é o que eu quero saber naquela hora ali. E às vezes é comum, você fala, mas isso é meio estranho falar sobre isso, né? Não gosto de falar sobre isso, tenho vergonha de falar sobre isso. Então, é uma forma de você entender melhor o que você está sentindo, tá? Essa vertigem, então, ela não é constante, ela pode ter períodos de melhora ou períodos de piora. Então, mas essas 4 características que eu disse, ela normalmente está
presente dentro desse quadro de ansiedade que leva a vertigem, de vertigem que leva a ansiedade. Vocês estão conseguindo acompanhar até aí? Deixa aqui nos comentários o que está clareando na sua mente sobre isso e parece com que você vem sentindo, tá? Porque daqui a pouco a gente vai ver a solução para esse tipo de coisa. Dentro desse quadro emocional confuso, dentro desse quadro emocional de sintomas que são difíceis às vezes de descrever, vem uma limitação social muito grande. Por quê? A pessoa que sofre com a vertigem dessa forma, ela passa a ter medo, uma ansiedade que leva agora, antes era vertigem, que levou a ansiedade, e agora esse quadro de ansiedade e vertigem, ele passa por uma situação um pouco mais profunda, um pouco mais complexa, ele passa a ter medo. Medo de quê? Medo de passar mal em público, de dar vexame na padaria, no supermercado, na festa da família, né? Passa a não querer ir mais nesses lugares. Lembrar do dia que já passou mal lá naquele evento e quando diante de uma situação nova de novo, assim, não vou ficar aqui mesmo, não quero mais participar desse tipo de coisa porque eu vou passar mal. Ou vergonha de alguém começar a perguntar, melhorou da vertigem, melhorou da tontura? Você vai falar assim, não melhorei, ainda estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro, a minha cabeça está vazia, a minha cabeça meu cérebro está solto, eu estou me sentindo bambo. E aí você passa, é comum passar a ter vergonha de falar do que sente e esconder, né? Esconder isso da família, esconder isso dos amigos e até mesmo no momento da consulta, esconder do profissional que for te atender. Então, o paciente que sofre com vertigem crônica por um período, né, cada vez mais prolongado, ele vem trazendo essa queixa de limitação. Então, ter essa ajuda, ter esse apoio de alguém que possa te entender, que possa te abraçar mesmo dentro desse quadro para você vencer isso, é fundamental para isso. E a homeopatia, o homeopata ele consegue fazer essa abordagem, né? Esses tratamentos da medicina um pouco mais integrativa, holística, ele leva em consideração todos esses aspectos, não somente o físico, mas o emocional, o mental, as sensações, as preferências, tudo isso é importante e se soma para o sucesso do tratamento. Tá? Estão comigo? Estão me acompanhando? Tá? Pensamento acelerado. Ó, a Silvia está dizendo aqui, eu tenho ansiedade generalizada, dor nas costas, no pescoço, na escápula. Então, Silvia, vamos ver se você se enquadra dentro desse aspecto, tá? Que a gente está falando. Então, conseguiram entender qual que são as particularidades de um quadro de vertigem e ansiedade? Não é qualquer vertigem que causa ansiedade, não é qualquer quadro de ansiedade que causa vertigem. Então a gente precisa englobar todas essas 4 características que eu falei anteriormente para vocês. Algumas coisas elas são, vamos dizer assim, mais presentes de uma forma mais fácil de você identificar, como um gatilho, aquilo que dispara a sua sensação de vertigem. Então, a primeira de todas elas é, sem dúvida, um quadro emocional. Tá? Diante de uma nova situação de estresse, de pressão no trabalho, de problema de saúde, que seja com a família, que seja com um amigo, aquele sintoma ele pode voltar. Então, independente da situação, mudou a rotina de vida um pouquinho, mudou aquela harmonia daquele quadro emocional que você estava vivendo, pode disparar novamente. Tá? Então, seria o primeiro gatilho. Segundo gatilho, estímulo visual. Terceiro gatilho, o estímulo visual, que eu já expliquei o que é. Estímulos variados, tá? De cor, ou de forma, ou de lugares com muita informação visual. Um terceiro gatilho são sensações de movimento. Ninguém está te vendo balançando, mas você percebe que você se sente inseguro, que você sente que está desequilibrando, que está oscilando,
ao andar na rua, ao ir no mercado. Ninguém está vendo que você está desequilibrando, você tem medo de cair, apesar de nunca ter caído, tá? É normal essa sensação. Então, e aí diante de algo desafiador que possa mexer com o seu equilíbrio, você vai evitar. Um outro gatilho importante para a vertigem fóbica, é estar privado do seu sono. Então, não ter sono de qualidade, não dormir bem por vários dias, ou não dormir uma noite inteira, você teve que ficar acordado, você estava passando mal, teve que cuidar de alguém. Essa falta desse sono noturno, no outro dia, ela pode desencadear também a sensação de vertigem. Tá? Então, esses são os 4 gatilhos principais, né? As situações que disparam o início dos sintomas. Vêem quantos dele aí que vocês já se pegaram, né? O emocional, estímulos visuais, desafios de movimento, né? Por conta dessa sensação de oscilação que parece que está tudo mexendo, ou por ausência de sono ou privação de sono, ou já de uma insônia crônica, né? Quantos desses aspectos estão presentes no seu dia a dia? Você vai somando aí para ver se você se enquadra dentro desse quadro de vertigem. Vamos para o tratamento então. O tratamento muitas vezes ele precisa passar por um grupo de medicações controladas, tá? Nada de mal com isso. Quem vai te orientar isso vai ser o seu clínico, ou o seu médico otorrinolaringologista, ou o seu médico o neurologista. Ele vai te orientar, às vezes, nessa medicação, dessas medicações para ansiedade controlada, que às vezes, dentro de um quadro mais grave, vão ser necessárias por um tempo, mas ele vai poder te orientar melhor quanto a isso e você vai descrever toda essa situação para ele que nós já acabamos de conversar até aqui. Por conta de ter sensações alteradas de percepção de desequilíbrio e também por ter como gatilho alterações visuais, a reabilitação vestibular e a reabilitação com exercícios para estimular o equilíbrio, ela é necessária, mas vejam bem, né? Isso é o meu trabalho diário aqui. Ela é necessária nesse quadro, mas ela não é curativa. Não é ela que vai te restabelecer o seu equilíbrio e a sua melhor percepção de não sentir mais vertigem. Mas ela entra num aspecto emocional. Lembra que eu falei que o quadro da vertigem contínua e da ansiedade contínua leva a uma situação de medo, que a pessoa começa a não querer mais sair de casa, a limitar as suas atividades do dia a dia por medo e por insegurança? Então, na reabilitação, eu vou poder mostrar para o paciente, para você que sente dessa forma, que você sim é capaz de se movimentar, que você tem equilíbrio, que nós vamos fazer exercícios de estímulos visuais os mais variados possíveis, e você vai perceber que dia a dia você vai ter mais confiança em você mesma para que venha identificar que aquilo não vai ser mais um gatilho na sua vertigem. Então, é muito mais no sentido de um controle emocional na realização dos exercícios do que a uma mudança na modulação interna do funcionamento do sistema vestibular ou do sistema de controle postural e de equilíbrio. Diferente lá da labirintite dos cristais soltos, tá? Que é a VPPB, que é fundamental os exercícios, tá? Visuais, da cabeça, os exercícios de equilíbrio, que são fundamentais, e algumas manobras também de reposicionamento, indispensável para o sucesso do tratamento e para ser um efeito mesmo curativo. Aqui, na vertigem da ansiedade, na vertigem fóbica, não. Ele não tem essa função curativa de restabelecer o funcionamento, o bom funcionamento do seu sistema vestibular, mas dentro de um quadro desse equilíbrio
emocional para você ter menos vertigem. Tudo bem? Estão acompanhando até aqui comigo? Quero saber nos comentários aí, tá? Estão deixando? Tá ficando claro isso para vocês? Então, terapia com medicação controlada, muitas vezes para ansiedade, que você vai ver lá com o seu médico, tá? Exercício de reabilitação vestibular. Aqui na descrição da minha página você vai encontrar lá exercícios para labirintite, exercícios para melhorar o equilíbrio em casa, exercícios para você conseguir melhorar esse controle postural, tudo que você pode fazer na sua casa mesmo. Só você acessar embaixo aqui na minha página que vai ter todas essas informações. Não vou descrevê-los aqui, tá? Mas saiba que, diferente da labirintite dos cristais soltos, esses exercícios não são curativos dentro desse quadro. Eles são mais para te dar confiança no aspecto emocional, porque lembra que essa vertigem está ligada a um quadro de ansiedade e um quadro de medo. Então, o exercício ele vai entrar, vai ter essa função para que você possa ter mais confiança. Um terceiro aspecto do tratamento, muitas pessoas precisam de psicoterapia também, tá? Para melhorar a ansiedade, para melhorar a autoconfiança, para saber que aquilo não vai ser mais um gatilho, ela vai poder voltar no seu dia a dia e realizar todas as atividades sem medo e sem ansiedade. E onde nós vamos entrar aqui hoje com tratamento natural para a homeopatia. Então você vai poder usar a homeopatia, porque, como eu disse lá no início, a homeopatia é um tratamento natural que vai englobar todos esses aspectos. Os aspectos físicos, ou seja, a sua queixa de vertigem, a sua queixa de tontura, mas também vai levar em consideração aspectos emocionais, vai levar em consideração aspectos mentais, aspectos de sensações que às vezes falta a palavra para descrever. Então nós vamos conseguir um efeito muito bom com a homeopatia. E eu vou passar para vocês, vou ver se vai dar tempo aqui hoje ainda. Vai sim, nós vamos passar em torno de 5 remédios homeopáticos para o tratamento da vertigem por ansiedade. 5 remédios homeopáticos para tratamento dessa vertigem dentro desse quadro emocional que é a vertigem fóbica. Então, como eu falei agora mesmo, você vai precisar de papel e caneta, corre lá, pega papel e caneta para fazer as anotações aí. Por quê? Não é simplesmente causa e consequência, não é esse remédio para essa pessoa, esse remédio para essa vertigem. Lembra que eu descrevi no início que as sensações elas são as mais variadas possíveis? As sensações que a forma como você descreve a sua ansiedade, a forma como você descreve o seu sintoma de vertigem, ele varia de pessoa para pessoa. Então, cada um vai ter um remédio específico. Tá? Cada um, duas, três clientes chegando numa consulta, ainda que ele esteja queixando de vertigem, de tontura, ele não vai receber o mesmo remédio homeopático. Por quê? São pessoas diferentes, com sensações diferentes, com história diferente, a clínica e as emoções são diferentes. Então, obviamente, a medicação ela vai ser diferente. Tudo bem? Então, eu preciso que vocês consigam entender esse aspecto. Então, qual o primeiro remédio que nós vamos ver? Tá? Então, o primeiro remédio que nós vamos ver da homeopatia vai ser o acônito. O acônito na pele. Tem um outro vídeo aqui no canal também que eu falo só sobre os melhores remédios para vertigem, para tontura, de uma forma geral. E aí engloba as vertigens, as labirintopatias, a VPPB, que é a labirintite dos cristais soltos. Então, todas as outras causas de vertigem. Hoje eu vou trazer um aspecto mais emocionais, porque está ligado à vertigem fóbica. Então, o primeiro remédio homeopático que nós vamos ver vai ser o acônito na pelvis. Lembra que eu falei que a vertigem fóbica, o quadro de ansiedade crônica, junto com a vertigem, ele leva ao medo? Então, o acônito ele é um dos melhores remédios para tratar o medo, seja ele desencadeado por um evento agudo ou por algo crônico. Como assim? Você passou por uma situação de estresse, uma notícia ruim, um assalto, um acidente, e aí aquilo te gerou
aquela sensação de medo e com isso veio os sintomas de ansiedade, os sintomas de vertigem. Na verdade, virou uma misturança ali naquele dia, né? Naquela situação. Passando aquele susto inicial, só de pensar naquele evento de novo, que aí você vai colocar, aí preencher qual é o evento, né? Você vai se lembrar daquilo que aconteceu, e aí você vai sentir de novo ansiedade, vertigem e medo. Medo de passar mal novamente. Então, o acônito é o remédio que nós usamos para esse quadro, né, com medo presente. Eu já tenho a vertigem, estou com ansiedade e agora eu desenvolvi esse medo de pensar naquilo tudo que aconteceu lá no passado, a possibilidade de vir a acontecer de novo. Como é que você vai descrever aí as suas anotações para que você saiba no final de todas as lições o remédio que você fizer mais anotações, que parecer mais com aquilo que você sente, provavelmente vai ser o melhor para você utilizar. Não pense que ouvi o primeiro aqui, o meu já é esse e já está resolvido, eu vou tomar. Não, é importante você ouvir todos e todas as características. Estão acompanhando comigo? Então, além do medo presente no acônito, ele tem uma outra característica muito importante. Tanto o medo agudo, vocês acompanharam, quanto o medo crônico. Tá? O acônito ele passa mal só de pensar que tem que entrar, por exemplo, em lugares fechados, elevador, lugares escuros, salas apertadas, ou num outro aspecto, lugares muito amplos, chega numa quadra, num estádio, num campo, um lugar muito aberto, ou com muita informação visual. Lembra que um gatilho da vertigem fóbica era os estímulos visuais variados? Tá? Então, estímulos variados de cores, de formas, de muitas pessoas, ou de lugares muito abertos, ou lugar muito fechado, pode ser um gatilho para sua vertigem. E o acônito ele vai englobar e vai equilibrar esse aspecto desse gatilho que desencadeia a vertigem. Então, mais uma anotação aí. Esses estímulos visuais variados. Vai anotando um a um que eu vou falando para vocês. Tá? Então, o acônito, além dessas sensações, quando ele pensa naquela situação, daquilo vai desencadear, que eu posso passar mal se eu for naquele lugar, porque eu já passei mal aquele dia, ele começa as mãos ficarem frias, o coração começa a disparar, a pele fica gelada, face vermelha, e aí vem todo aquele quadro agudo de ansiedade, que muitas vezes pode ser confundido até como uma crise de pânico. E quanto mais a pessoa parece que não quer pensar naquilo, cada vez aquilo vai crescendo mais forte e quando ela se vê, ela já está quase que aprisionada dentro daquela crise de pânico, de medo, de vertigem, de ansiedade. E nesta hora, os sintomas já se misturaram. Todos não sabem nem onde começou ou o que está gerando o que. Então, o acônito ele vai te englobar muito dentro desse quadro, se é essa forma que você vem sentindo, tá? Mas anota aí, aguenta aí que tem muita coisa pela frente ainda, tá? Como que é essa sensação do acônito? Além do medo, além do pânico, tá? Ele tem muita sede e uma característica da vertigem dele é que ele tem esse aspecto de sensação de cabeça vazia. Parece que minha cabeça está vazia, está oco, não consigo pensar em mais nada. Você vê que o quadro é como se a mente desligasse, né? Vem esse quadro de medo, de ansiedade, de vertigem, e esses sintomas, outros sintomas físicos, né? Como taquicardia, sudorese, e parece que a pessoa meio que desliga. Então, por isso que vem essa sensação de cabeça vazia, de cabeça oca, e este quadro de ansiedade ele vai se agravando. Se você já passou por isso alguma vez ou algumas vezes, acredito que você está me entendendo o que eu estou procurando descrever para vocês, tá? Porque é amplo esse englobar dessas situações para passar aqui nesse tempo curto que a gente tem. Mas acredito que deu para entender com respeito a esse aspecto do acônito, tá? Esse medo, essa ansiedade, esses sinais
e desses lugares amplos ou fechados ou com muito estímulo visual, e essa sensação de cabeça oca, né? Essa vertigem que ela é descrita como essa percepção que parece que a cabeça está oca. Vamos para o segundo remédio. Então anota aí. Anotou do acônito? Agora nós vamos para o segundo remédio, que é o arsênico. O arsênico albo. Ele tem uma característica muito peculiar às pessoas que podem se beneficiar do arsênico, que ele tem um perfil emocional, um perfil psicológico muito marcante, no sentido que é uma pessoa extremamente metódica, cuidadosa, né? Ela chama de cuidadosa. Não, eu sou cuidadoso, eu sou precavido, tudo tem que estar certinho, no lugar, bonitinho. Se não tiver, ela já fica ansiosa com aquilo. Né? Precisa estar sempre muito limpo, muito organizado, as cores separadas em ordem, por ordem de tamanho, por ordem de cores, não aceita bagunça. Né? Ele é o Senhor certo, tudo certinho, tudo nos conforme, né? Como se diz. Então, como que ele sente essa sensação de vertigem com ansiedade? Ele tem muita ansiedade quando as coisas saem do lugar. A sua rotina ela mudou. Você, por exemplo, mudou de emprego subitamente, saiu de uma situação que você teve que sair da sua casa, ou de largar sua família, ou de mudar para uma outra cidade. Normalmente mudanças de rotina brusca. Tá? Você teve que viajar para uma outra cidade para cuidar de um familiar doente. Você foi lá, fez tudo bem, deu tudo certo. Quando você volta, aquela situação normalizou, vem um quadro de ansiedade e vem um quadro de vertigem. Então, essa mudança de rotina para o arsênico, ele não dá conta disso. Isso gera muita ansiedade, mexe com o emocional dele de uma forma muito forte. Eu estou falando dele porque a gente trata os remédios homeopáticos como se fosse uma pessoa. Tá? Então, eu estou diante de uma pessoa, de um paciente, mas quero como se fosse um casamento. Pensa aqui, eu tenho de um lado a minha mão, que o meu cliente, o meu paciente, e ele tem vários aspectos, físicos, mentais, emocionais, percepções, e do outro lado eu tenho uma outra pessoa que é o remédio homeopático. Então, que também trata características físicas, emocionais, mentais, percepções, e eu vou tentar casar os dois. Quanto mais eu conseguir aproximar essas duas pessoas, né, vamos dizer assim, melhor vai ser o resultado do tratamento. Quanto mais características eu conseguir identificar no momento da consulta, eu vou conseguir chegar mais próximo do medicamento homeopático que ela vai se beneficiar. Então, o arsênico tem essa característica, essa particularidade. Como que é a forma que ele sente a sua tontura? Tá? Lembra que eu falei do acônito, que ele parecia que a cabeça estava vazia, estava oca? Tá? O arsênico ele tem um outro tipo de sensação. Parece que as coisas dele, a cabeça dele, o cérebro dele está balançando. Tá? Ele tem essa percepção da vertigem dele. Parece que aquele dia que foi... Ele é muito trabalhador, né? A pessoa que se beneficia com arsênico é aquele fastidioso, que trabalha afinco, que entrega o trabalho em dia, que está tudo certinho, que todas as linhas estão escritas, está tudo bonito. Né? Ele trabalha muito em excesso, porque ele não aceita erro. Tá? Então, ao final desse processo, ele pode estar percebendo que bota a mão na cabeça assim, não estou aguentando, que minha cabeça parece que está solta, está tudo bambo aqui dentro. Aí vem aquela sensação de percepção, lembra que é vertigem perceptual, a percepção que está tudo solto lá dentro da cabeça, ou que o corpo está balançando, que está tudo bambo, mas na verdade não está. Você vai olhar para a pessoa, ela vai falar que ela está balançando, que ela está se desequilibrando, mas está parada. É só essa sensação. Tá? Uma característica do arsênico também é que ele é extremamente friorento. Friorento, os pés gelados, mão gelada, por isso ele não gosta de nada frio, tá? Tudo faz mal, desencadeia, tá? Mas a característica principal em relação da vertigem
é essa sensação de balanço, de que está solto, ele se sente bambo, tá? Dentro desse quadro emocional e mental de personalidade, que é tudo certinho, tudo limpo, tudo organizado, e quando alguma coisa sai da rotina, ele tem vertigem, ele tem tontura, ele tem essa percepção de desequilíbrio, e esse quadro de ansiedade, ele só se agrava, ele fica agitado, ele não para, está fazendo uma coisa aqui, já está pensando em fazer outra lá, já outra amanhã, faz várias coisas ao mesmo tempo e quer que tudo saia o mais perfeito possível. Parece com você isso? Você já conseguiu? Coloca aí nos comentários, vê se você já se identificou de alguma forma. Eu queria saber quem está aí no Facebook, também no Instagram, que está se identificando com alguma dessas características aí. Coloca aí, eu pareço com acônito. Não, agora eu pareço com arsênico. Né? Você tem essa personalidade aí de perfeccionismo? Eu queria colocar aí para eu saber, tá? Então, vai somando aí para você ver com qual desses aspectos de ansiedade, de medicação homeopática, você mais se parece. Então, para a gente finalizar, o acônito, ele sente essa sensação de vertigem, que parece que está tudo solto lá na cabeça, ou o corpo está bambo, está balançando. É agitado, é ansioso, é trabalhador, tudo tem que ser perfeito no dia, na hora, nos mínimos detalhes, e quando qualquer coisinha sai da situação, tudo piora. Vem a ansiedade, vem a vertigem, os sintomas de insônia, ele vem também, passa a dormir mal, acorda 3 horas da manhã e não dorme mais, que o cérebro já está ligado em tudo que vai ter que fazer no outro dia. Então é um somatório de aspectos. Isso aí, vão mandando as características que parecem aí com vocês. Tá? Para a gente ver, no final eu vou deixar descrito aqui embaixo do vídeo todos esses nomes para vocês depois pesquisarem e não sair nada confuso. Tá? O terceiro medicamento que nós vamos ver dentro desse quadro de ansiedade, ele é o oposto do arsênico. O arsênico é um agitado que quer fazer tudo a tempo e a hora, tudo perfeito. O outro remédio que nós vamos ver, ou a outra pessoa, outra personalidade da homeopatia, é o cóculos. Cóculos. Tá? Ele é lento. Tudo devagar, tudo pode ficar para amanhã, tudo pode ficar para a semana que vem. Você fala uma coisa com ele, como é que é? Tem que explicar de novo, várias vezes. Tem uma dificuldade para entender as coisas que tem que ser repetida várias vezes, de uma forma lenta. Tudo acontece devagar com ele. Mas a característica dele em relação à vertigem lembra que o arsênico sentia a cabeça vazia e parecia que estava tudo flutuando? O cóccus ele tem muita sensibilidade visual. O gatilho para ansiedade e para vertigem são estímulos visuais. Como assim? Chegou num lugar com muita iluminação, chegou num lugar com muita informação de quadro, de cores, ou ele tem que se movimentar. Tem gente, por exemplo, está viajando de carro e aí tem que ficar olhando para um lado, para o outro, se distrai olhando para o lado de fora e aí vem aquela sensação de tontura, de vertigem. Os estímulos visuais para ele são os mais importantes, são os gatilhos que desencadeiam a vertigem e também a ansiedade. E dentro desse quadro emocional, dentro desse quadro, a sua personalidade é aquela pessoa lenta, devagar, mole para fazer as coisas, até para explicar o que está sentindo, ela demorar. Quando aconteceu isso, eu estava fazendo isso, e aí até ela lembrar, tá? Parece com vocês isso, de alguma forma? Né? Então, o cóccus, nada de errado com isso. Não quer dizer que um está certo e o outro está errado. Não, tá tudo bem. É uma característica individual, uma particularidade sua. Não estou querendo trazer que um está certo e o outro tá errado. Não é isso, mas cada um tem a sua personalidade e tá tudo bem, tá? Vamos seguir, tá?
Uma coisa que atrapalha muito o Cocos é perder uma noite de sono. Ele não pode perder uma noite de sono, dormir mal, porque ele já está lento. Ele já faz tudo com muita lentidão. Então ele precisa do sono de muita qualidade para restabelecer suas forças, o seu quadro emocional. Então o segundo gatilho para ele, além dos sintomas visuais, dos estímulos visuais, é a perda de sono. Uma noite de sono mal dormida também faz ele sair já da cama, já com muita ansiedade, e aquilo piora, vai piorando ao longo do dia. Enquanto ele não tira uma cochiladinha depois do almoço, tira uma soneca à tarde ou vai dormir mais cedo, aquela ansiedade ela não passa. Aí aquela sensação de vertigem, de tontura, ela continua com ele. Então só vai melhorar depois que descansar, depois que tirar uma cochiladinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é importante do sono. Ele descreve principalmente que tem um buraco na cabeça. Quando ele não dorme de noite, acorda de manhã já daquela noite mal dormida, ou que passou por uma situação que levou um quadro de ansiedade, a forma dele sentir parece que tem um buraco. Tem um buraco na minha cabeça, eu estou com a cabeça vazia, não consigo pensar em nada, não consigo me concentrar em nada. Só que isso de uma forma, não é aquele ansioso agitado que sai falando isso tudo, não. É de uma forma lenta, de uma forma calma. Me deixa quietinho aqui, eu quero ficar quieto no meu quarto, quero ficar quieto na minha cama, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Tudo de uma forma muito lenta. Parece com vocês esse quadro? Com algum de vocês? Deixa no comentário aí, tá? Quem parece com cocos, né? Que é tudo muito lento, que a cabeça tem um buraco, parece que está vazio, a cabeça tem um buraco lá dentro de mim, no meu peito. Quando ele vai descrever que ele passou por uma situação de emoção muito forte, meu coração parece que tem um buraco aqui dentro. Ele fala dessa forma, assim, fecha até o olho e joga para trás, tem um buraco aqui dentro que eu não estou aguentando de saudade daquela pessoa, minha cabeça parece que está vazia. Então, é dessa forma que a gente consegue perceber essa. Estão conseguindo ver que isso é algo que não tem um exame para a gente diagnosticar isso, né? Não tem jeito de eu te pedir um exame de sangue, um exame de imagem para a gente fazer, é só através da conversa, tá? A gente resgatar isso da parte clínica, tanto médica quanto fisioterapeuta, quanto de outros profissionais da saúde, essa capacidade de conversar, de trazer esse diagnóstico no primeiro momento aqui, dentro de uma conversa, de alinhar esses pontos de tudo que está acontecendo. Então vou trazer mais um para a gente terminar isso, porque ele também tem uma característica bem marcante da vertigem, a pessoa que tem a sensação que parece que ela não cabe dentro dela, né? O remédio homeopático que trata isso é o gelsêmio. Ele tem a sensação que a cabeça dele está grande, né? Às vezes ele tem dor de cabeça e tem a sensação que a cabeça está inchada. Ou se for uma dor específica em algum lugar no corpo, eu tenho dor no ombro, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor no lombar, mas parece que aquilo está sempre inchado, está sempre grande. É como se a pessoa ela não coubesse dentro dela, o espaço que ela ocupa é maior. Então, ela vai passar na parede, ela esbarra, ela vai passar na porta, agarra no braço, na maçaneta, ela esbarra nas pessoas que vão passar na rua, porque como ela tem a percepção que ela não está se cabendo dentro dela, ela realmente passa a ter uma sensação de até desequilíbrio. Então, de estabanada, vamos dizer assim, né? Um termo que não sei, aqui em Minas a gente usa esse termo, aquela coisa, esse menino estabanado, que sai batendo em tudo, que esbarra em todas as coisas, que deixa cair tudo, porque ele não está cabendo dentro dele. Ele é extremamente não aguenta antecipação. O quadro emocional dele principal de ansiedade que desencadeia todos os sintomas é antecipação. Então, tem uma prova para fazer amanhã, tem um concurso para fazer semana que vem, tem um compromisso que seja simples, uma consulta, vou lá na clínica do doutor amanhã de manhã. No dia anterior, ele sofre por antecipação, né? O que será que vai acontecer? O que será que eu vou conversar? Como é que será que vai ser aquela prova? Isso traz um sofrimento.
a ansiedade ela aumenta pela antecipação, tá? Então isso é muito importante. Vê se isso parece com você. Já tem um compromisso, tem algo para acontecer e você já fica ansioso com aquilo não sai da sua cabeça. Se for criança, nem dorme à noite, ou mesmo adulto, passa a noite em claro. Tem dor de barriga, dor no estômago, toda hora precisa ir no banheiro fazer xixi. Se fala que vai viajar amanhã, de madrugada já acordou e não consegue dormir mais. Tá? Então, esse sofrimento por antecipação. E aí, isso pode se tornar um trauma mesmo de situações de antecipação. A pessoa ela passa a viver tanto o amanhã, a semana que vem, o mês que vem, que o momento presente já não faz mais tanta diferença. Então a sensação dele é que está tudo passando rápido demais, porque na verdade não está vivendo no hoje, está vivendo na antecipação do amanhã, do semana que vem. Tá? Então a vertigem e dentro desse quadro de ansiedade está ligado à ansiedade por antecipação. Tá? Falar que tem ansiedade, né? Você descrever assim, doutor, eu recebo isso todo dia. Aí eu tenho dor no pescoço e ansiedade. O que eu posso fazer? Isso não diz nada para mim. Eu não posso te ajudar se você fizer esse tipo de pergunta. Por quê? Dor, cada um tem que sentir de um jeito. Então, como que é a sua dor? Como que é a sensação que você sente? Ansiedade. O que é ansiedade? Tem que dar um nome para ansiedade. Ansiedade é só um rótulo que está ali no outdoor. Não quer dizer nada. Não especifica aquilo que você sente, é simplesmente um nome que você deu, um nome mais fácil que você deu para aquela sensação que realmente é a que importa. É o quê? Como que é a sua ansiedade? Ah, minha ansiedade é por antecipação. Ah, minha ansiedade é porque eu não consigo ver coisa bagunçada. Ah, a minha ansiedade é porque só de eu pensar que ter medo de alguma coisa eu já começo a passar mal. Estão conseguindo ver que é muito mais, aí fica muito mais específico, mais detalhado? Só falar que tem dor, todo mundo, né? Vamos dizer assim, todo mundo tem dor em algum momento, em alguma parte do corpo. Ansiedade, várias pessoas têm ansiedade, só que cada um comporta de uma forma. E para cada uma dessas situações há um tratamento específico. Por isso que não dá para rotular. Se você me perguntar aqui, eu já vou antecipando. Perguntas desse tipo não tem resposta. Doutor, eu tenho dor na coluna e sou muito ansiosa. O que eu posso fazer? Não tem como eu te ajudar nesse sentido, tá? Seja mais específico se você quer receber algum tipo de ajuda. Então, dentro desse quadro que nós tratamos hoje com vocês, de vertigem fóbica, ou seja, da vertigem que foi desencadeada por um quadro de ansiedade e ela perdura por muito tempo, 3 meses, 6 meses, que você já fez vários tratamentos, já fez vários exames, está tudo normal, ninguém mais te entende e a sua ansiedade só aumenta, a vertigem só aumenta, vê se você consegue se enquadrar em algum desses medicamentos que eu passei aqui, tá? O vídeo vai ficar gravado, você vai voltar, vai ler, vai ouvir de novo. Importante fazer as anotações para ver qual que mais se parece com você. Dentre esses, o que mais se parecer com as suas características físicas, que é a sensação de vertigem ou de desequilíbrio, mas também com o quadro emocional, mental e essas percepções. Ah, minha cabeça parece que é vazia, não, minha cabeça parece que é grande. Então, cada um vai tratar melhor dentro desse aspecto. Mas não é só uma característica, tem que ser englobar o maior número de características possíveis. Tá? Fez sentido para você? Tá? Teve alguma repercussão? Você conseguiu se identificar em algum momento dentro desse quadro de vertigem com ansiedade? Eu preciso que vocês me deem esse feedback para eu poder continuar produzindo mais vídeos que façam sentido para vocês, porque esse é o objetivo, né? É para levar esse tipo de informação que vai trazer uma melhora na sua qualidade de vida, que vai trazer uma melhora no seu dia a dia, para você se conhecer melhor e poder realizar o tratamento da maneira mais fácil possível, mais prática, mas de forma efetiva, de forma eficaz. Então eu preciso saber se esse tipo de conteúdo
ele faz sentido para você. Se fizer, deixa aqui embaixo, me identifiquei com tal remédio, deixe seu comentário, encaminhe para quem você pensar, porque isso ajuda essa informação a chegar, o Facebook, o YouTube, o Instagram, não importa a plataforma que você está assistindo, ele vai entender quando você tem esse tipo de reação, que aquele assunto é importante e ele vai ajudar esse assunto a chegar para mais e mais pessoas. Tudo bem? Vocês estão comigo? Então é importante vocês deixar esse tipo de comentário para eu continuar produzindo e poder ajudar. Tá? Eu vou responder todas as perguntas que enviou, tanto no Instagram quanto no Facebook. Agora vocês já aprenderam, a pergunta tem que ser mais específica, descrever a forma como você sente a sua dor, a forma como você sente a sua vertigem, a sua tontura, assim eu vou poder te ajudar melhor. Também vai estar aqui na descrição as formas como você pode adquirir a sua medicação homeopática nas farmácias de homeopatia, para você, normalmente já tem alguns medicamentos prontos lá. Não, na maioria das cidades são medicamentos de venda livre, que não precisa de receita, porque já está pronto lá, você tem esse livre acesso por não ter contraindicações absolutas do uso desse tipo de medicações. Tá? Eu vou deixar tudo ali na descrição. E, além disso, se você quer falar diretamente comigo para tirar suas dúvidas, o momento é toda quinta-feira, às 13 horas, eu vou estar no Instagram, tá? Específico no Instagram. Você vai ter a oportunidade, quem está acompanhando aqui no Instagram, quer conversar comigo, toda quinta-feira, às 13 horas, você vai ter a oportunidade de a gente chamar de entrar ao vivo e tirar suas dúvidas comigo, mas somente pelo Instagram. Então, quem está aí no Facebook, anota quinta-feira, às 13 horas, no Instagram. Toda a segunda-feira eu estou aqui às 19h19 para a gente ter essa conversa, esse bate-papo desse assunto, de um novo assunto que eu trago toda semana, com orientações ou de homeopatia ou de exercício para você realizar na sua casa. E toda quinta-feira, às 13 horas, somente no Instagram, para a gente conversar de uma forma um pouco mais direcionada. Você vai poder falar suas dúvidas, nós vamos conversar num bate-papo sem hora para acabar, a não ser que seja cortado pela rede. Então, eu aguardo vocês na próxima semana, aqui às 19h19, segunda-feira, ou na próxima quinta-feira, às 13 horas. Obrigado, espero ter podido contribuir para a melhora da qualidade de vida de vocês. Grande abraço, fique com Deus. Boa noite quem está aqui no Instagram e a gente se vê quinta-feira.